Então, vamos lá? Vou tirar as telinhas aqui. Então, vamos lá. Então, a gente vai agora para a nossa terceira aula, né, dessa semana. Nós estamos basicamente chegando no meio, né, do meio para o final dessa semana desafiadora para nós, né, desse workshop onde a gente vai aprender a destravar os nossos bloqueios, né, os emocionais e financeiros, e a gente vai vendo como que é que as nossas emoções não trabalhadas seguram a nossa vida. Eu gostaria de pedir a vocês que fechem os seus microfones, quem está aqui na sala, por favor, vocês que entraram agora, fechem os seus microfones, porque eu estou sem a parte aqui do lado que eu estou compartilhando aqui, para que a gente possa seguir sem nenhuma interferência. Então, hoje no grupo, né, quem está participando aqui na sala, eu fiz uma pergunta para vocês, né? Do que é que você tem medo? Né? O que é que você teme na sua vida? E assim, muitos, né, compartilharam os seus medos, né? E a gente viu aí que muitos trouxeram respostas como medo de arriscar, medo de mudar de vida para melhor, medo de fazer um investimento, medo de ficar sem trabalho, medo de morrer e deixar os filhos, medo de fracassar, medo de falar em público, medo da rejeição, da morte, de deixar a família, medo da solidão, da velhice, de ficar aleijado, de não conseguir emprego, enfim, todos esses medos que nos acompanham e que acabam atrapalhando o fluir das energias da nossa vida, em todos os sentidos em que a prosperidade se manifesta, porque prosperidade não é somente ganhos financeiros, existe a prosperidade nos relacionamentos, existe a prosperidade no amor, a prosperidade na saúde, né? A prosperidade engloba uma vida abundante, uma qualidade de vida boa, né? E a gente viu ontem, né, na nossa aula, que as energias elas podem ser influenciadas pelo meio externo, pode também ser influenciada pelos pensamentos e pelas emoções. São, portanto, todas essas energias, elas são carregadas de informações. Muito bem. Nós vimos também que todo pensamento é uma evocação, é um pedido para que aquele padrão se instale e seja sentido no aqui e agora. Lembra da pedrinha? Todo pensamento, toda pedrinha que eu lanço para o universo, eu vou colocar aquele pedido para o universo para que aquilo aconteça na minha vida, porque está emanando de mim e eu estou jogando para o universo. Então, a gente vê que isso é uma lei da física, inclusive. E nós vimos também, ontem nós falamos sobre o apego, o quanto que o apego interfere no fluxo da vida. Lembra que eu até dei o exemplo da pizzaria? A pizzaria prepara a pizza, entrega a pizza para o entregador para levar para a sua casa. Se a pizzaria, se o cozinheiro ficar pedindo para o motoboy voltar para trás para ele colocar mais algum ingrediente, essa pizza vai chegar? Quando que ela vai chegar? Se toda hora eu fico chamando, não, peraí que eu vou colocar mais uma azeitona, não, eu vou colocar mais uma rodela de tomate, não, eu vou colocar mais isso, e o rapaz fica voltando, ela nunca será entregue. E assim é quando a gente se apega às coisas, quando a gente não deixa as coisas fluírem, a gente fica segurando e as coisas não fluem como deveriam. E isso a gente chama de apego. É se apegar a coisas, se apegar a pessoas, se apegar a situações e circunstâncias.
E quando a gente quer ter esse controle da vida, a gente acaba perdendo. Hoje nós vamos falar sobre o medo. E aí eu perguntei lá no grupo, né, do que você tem medo? É muito importante a gente se conscientizar sobre aquilo que nos aflige, conhecer as nossas emoções, porque assim a gente vai obtendo o controle de si mesmo. E aí porque a gente precisa de uma qualidade de vida boa. E a qualidade de vida é o estado em que a gente se deixa ficar. É o que a gente cultiva dentro da gente. Porque não adianta você ter o carro do ano, não adianta você ter uma casa linda e maravilhosa e dentro de você não está bem. Isso não é ter qualidade de vida. Nem sempre a qualidade de vida, ou quase nunca, está relacionada apenas a ter coisas materiais. A qualidade está relacionada com aquilo que nós cultivamos dentro de nós. Tudo é a nossa habilidade de ser feliz, de manusear. Nós somos o piloto, o gerente, aquele que gerencia a vida. Por isso que é importante conhecer as emoções que brotam dentro de nós. Veja, é o gerente da sua vida, não é gerente da vida dos outros não, tá? A gente é gerente apenas da nossa vida, tá? Então é a nossa vida, das emoções que brotam dentro de nós que tem que ser administrada. Portanto, nós temos que constantemente observar o que nós pensamos, o que nós sentimos durante o minuto que passa. Neste momento, como eu estou me sentindo? O que eu estou pensando? O que esse pensamento está provocando de emoção em mim? Lembra, todo pensamento é uma evocação. E tudo aquilo que eu temo tende a se realizar mais cedo ou mais tarde. Então, se você tem medo de que alguma coisa, perder um trabalho, se você tem medo de um investimento não dar certo, se você tem medo de alguma coisa acontecer com a sua família, você está atraindo isso para acontecer sim. Porque lembra, você está jogando a pedrinha no lago. Então, mais cedo ou mais tarde, aquilo que a gente teme, a gente atrai para a nossa vida. Então, é muito importante. Por isso que hoje nós precisamos entender o que é o medo. E ao contrário do que muita gente pensa, o medo não é um sentimento e não é uma emoção. A emoção, tecnicamente, né, a emoção é tudo aquilo que sobe, que vem, né, de baixo. A risada, o choro, a raiva, o tesão mesmo sexual, são forças motrizes que nos impulsionam, que vêm de dentro da gente. O medo não. O medo, ele é externo, ele é uma coisa que parece que aparece aqui atrás da gente, nas nossas costas assim, e vem para nos pegar. Presta atenção, o nosso corpo ele dá sinais disso. Tudo tem movimento dentro da gente. Observe e sinta que o medo ele está por fora de você, ele não vem de dentro da gente. O medo ele não é natural. Ele vem assim, ó, como uma coisa assim, que vem como uma sombra para te pegar, porque não é seu. E geralmente a gente sente o medo por trás. É como se uma força viesse por trás. Por quê? Porque o medo não faz parte do seu agregado anímico espiritual. O medo, ele é aprendido socialmente. A gente aprende a ter medo. O medo foi ensinado para nós, foi colocado dentro de nós. Está dentro do nosso sistema de crenças. Lembre-se, todo medo é aprendido. Eu não estou falando de fobia, que é outro assunto, que daqui a pouco a gente vai falar. Eu sei que já tem muita gente já falando, mas eu tenho medo de rato, de barata, de dirigir. Peraí, isso aí é outro assunto. Por enquanto, nós vamos falar apenas do medo. Medo é uma coisa,
Fobia é outra coisa. E cuidado é outra coisa. Então, a nossa língua portuguesa, infelizmente, colocou uma palavra para designar tudo e a gente faz um baita de um balaio de gatos e acaba confundindo tudo. Então, vamos por partes. Primeiro, vamos falar a respeito do medo em si. O medo em si. A criança, quando ela nasce, ela não demonstra medo. Quem coloca medo na criança são os educadores, são os adultos que estão à sua volta. Veja o exemplo dos índios, por exemplo. Quando Cabral chegou aqui no Brasil, né, o que tinha aqui? Indígenas. E os portugueses tentaram fazer dos indígenas os escravos. Veja o exemplo do índio. O índio se fez escravo? Depois falaram na história que eles eram vagabundos. Não, não é que eles eram vagabundos. Porque o índio ele não tinha medo. Ele não tinha culpa, ele não tinha que obedecer o outro que estava chegando na terra dele. Por isso que o índio não se submetia. Ele já tinha o sistema dele. Então ninguém podia fazer. Aí o que fizeram? Foram buscar os africanos, que já começaram a sofrer um sistema de medo implantado neles, por subjugação física, inclusive, e aí trouxeram para cá. Então, e a criança é a mesma coisa, e a gente já vai ver como é que a gente faz isso, e como é que nós aprendemos isso na nossa infância também. Então, veja, existe sim o cuidado. O cuidado é aquele estado de alerta que age em todo o nosso organismo. Quando a gente está numa situação de perigo, por exemplo, todo o nosso organismo ele libera adrenalina e nos prepara até para uma ação rápida, quando é necessário, em situações reais. O cuidado ele é maravilhoso, porque ele nos ajuda a lidar com as coisas, com as situações, com os aprendizados. Então, você vê, se você for por aquele caminho de investimento, aquilo lá não vai ser muito legal, ou se você tomar uma atitude X, como uma pessoa que você já viu e a experiência não foi boa, então eu não vou repetir. Então, o cuidado ele é uma coisa necessária para a nossa vida. O cuidado ao atravessar a rua, o cuidado em trancar o carro, quando a gente sabe que vive no meio de uma sociedade violenta como a nossa, você não vai largar o seu carro na rua sem fechar, né? Você não vai sair de casa, vai viajar e vai deixar a sua casa aberta. Claro que não. Isso são cuidados, não é medo. O medo, na realidade, ele é uma crença que é colocada na nossa cabeça como uma coisa ruim. Como uma coisa ruim. Nós aprendemos, desde pequenininhos, na infância, a opressão, a subjugação de lesão, até a constituição da natureza humana. Isso é profundamente mórbido, porque nós aprendemos a associar as coisas com algo ruim, com um mal falso. Se a criança fala a verdade, se ela é sincera e fala alguma coisa de um adulto, ela é repreendida imediatamente pelos pais, porque ela foi verdadeira. O excesso de cuidado que se tem com uma criança para que ela não se machuque, muitas vezes a criança está lá aprendendo a andar, ela cai, levanta, não tem ninguém olhando, ela está tentando sozinha. Aparece aquele adulto que vai lá e pronto, vem em volta e fala, nossa, cuidado, vai se machucar, pronto. Já criou, aí ela já começa a ficar manhosa, se cai leva um tombinho lá, sentadinha de mundo, já faz aquele chororô todo. Isso quando ela vai crescendo e não recebe repreensão humilhante. Quando muitas vezes a criança quer falar, quer se exprimir, ela é mandada calar a boca no meio de todo mundo. E ela se sente humilhada. Isso quando não tem o castigo corporal também, né? As ameaças. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Se você fizer isso, você vai se dar mal. E assim vai. Todo esse tipo de coisa que foi implantado também na nossa cabeça.
O medo é a crença no mal. Toda vez que você dá força para o lado ruim de uma situação, você está reforçando o medo dentro de você. Você foi ensinado que o medo evita problemas. Então, claro, eu não vou investir, porque se eu perder, eu vou ter um problemão. Eu não vou arriscar trocar de emprego, ter uma vida melhor, porque senão eu vou ter um problema. Então é melhor eu ficar na zona de conforto. Né? Eu não vou tentar alguma coisa porque eu posso fracassar. Mas você pode dar certo também. E a que lado que você vai alimentar? O mal ou o bem? Aonde você vai focar? No que pode dar certo ou o que não pode dar certo? E geralmente a gente dá força porque não pode dar certo. Por quê? Porque nós fomos ensinados que o medo evita problemas. E é onde a gente começa a paralisar a nossa vida. O fluxo da energia já não anda mais. Porque nós fomos ensinados que o medo está nos ajudando, está preservando. E que a gente não pode ficar sem medo. Imagina uma criatura sem medo. Gente, eu tenho trabalhado com várias pessoas aqui nas mesas radiônicas, principalmente na mesa psiônica, e eu vejo que as pessoas têm uma resistência à prosperidade enorme e toda essa resistência está relacionada ao cultivo do medo, disfarçado muitas vezes de carinho. Olha, é para o seu bem. Não faça isso, é para o seu bem. E aí a pessoa não tenta, ela se tranca, ela tranca a vida dela. O medo a gente aprende. É uma força que foi gerada pelos nossos pensamentos através de um aprendizado. Mas, se nós aprendemos a ter medo, fizemos essa criação mental, lembra que nós falamos na outra aula que todo pensamento e toda criação pode ser mudada? O seu sistema de crença pode ser mudado? Pode sim. A partir do momento em que eu estou falando e você já está detectando determinados entraves dentro de você, você já está começando a libertar essas crenças que foram instaladas, implantadas dentro de você. Isso não quer dizer que os nossos pais ou educadores tenham sido ruins, não. Eles também foram programados assim. Isso é do sistema. Por quê? Para controlar pessoas, para controlar um povo, um país, uma nação, um planeta, você implanta o medo. Pelo medo você consegue controlar tudo isso. Portanto, é muito importante que a gente entenda que este medo que a gente está falando não se trata do medo prudência, do cuidado. O medo, cuidado, como eu já falei, a gente toma as necessárias providências para fazer um investimento, para mudar de um emprego, já tendo um outro na mão, né? De fazer um planejamento de mudança de carreira, né? Eu posso me programar para desenvolver determinadas aptidões. Eu posso fazer isso. Então, quando eu coloco todas essas providências em volta, toda essa prudência, quando eu cuido também da minha saúde, cuido da segurança da minha casa, dos meus bens, do dinheiro, tudo que está sob administração, essa prudência, esse cuidado, a gente já deveria tirar o nome de medo disso, né? Mas é que se eu tirar o nome, as pessoas não vão entender. Porque a gente já está acostumado a falar essa palavra para tudo. Fora esse medo que foi implantado, e a gente está explicando que cuidado não é medo, nós temos a questão também do medo imaginário. O medo imaginário é quando eu imagino
que uma coisa possa acontecer. E isso está ligado naquela crença do mal. E eu tomo isso como uma realidade. Por exemplo, se eu começo a contar uma história de terror para vocês e dizer e colocar vocês dentro daquele, muitas vezes um filme, né, que a gente assiste, e você entra lá dentro do filme, e aí você começa a viver todas as sensações como se estivesse dentro do filme, o seu corpo começa a liberar adrenalina como se aquilo fosse real. Mas é só um medo imaginário, porque aqui no real não está acontecendo nada disso. Então, muitas vezes, esse medo imaginário também, ele acontece quando eu tomo essa imaginação como sendo uma realidade, que não é. É apenas uma programação feita na minha estrutura mental. E muitas vezes, por afinidade, atrai outras semelhantes. De seres que estão, inclusive, em outros planos de vida. E eu acabo criando toda uma situação. Aí entra a história do medo de fantasma, de escuro e de tudo. E a coisa, gente, chega num nível patológico que chega a virar pânico. Então, esse é o segundo, são os dois tipos de medo que a gente tem. Nesse medo imaginário, eu capto, lembra lá do inconsciente coletivo que eu coloquei ontem para vocês verem? Que está tudo lá no inconsciente coletivo, eu vou lá e eu me conecto com quadros tenebrosos, com pessimismo, com a falência antecipada de qualquer iniciativa. E aí eu me prostro diante das circunstâncias e oportunidades que a vida me oferece. Se a vida está te oferecendo, por que não tentar? Por que pensar sempre pelo lado negativo? Porque existe essa programação dentro de nós, de acreditar no mal. E eu digo mais, o tamanho do seu medo é do tamanho do seu apego. Tudo aquilo que você se apega e tem medo de perder, coisas, pessoas, situações, é o tamanho do seu medo. Por isso que é tão difícil desapegar, como nós falamos ontem. Porque você tem medo de perder, porque você pensa que precisa estar no controle o tempo todo. E não entrega ao Criador de tudo, a fonte criadora, a parte que lhe toca fazer na condução da sua vida. Você acha que tudo depende só de você. E não é assim. Nós temos uma parte que depende de nós, daquilo que a gente tem que realizar, a outra parte depende da fonte criadora. Porque nós nos afastamos da fonte criadora é que nós entramos nessa crença do medo. Quanto mais a gente se afasta do nosso Criador, mais ele se instala. Por isso que as religiões colocaram o conceito de que Deus está fora de nós, que ele está lá em cima. E a gente olha para o céu procurando por ele. E ele não está lá em cima. Lembra que Jesus, quando orava, e ele dizia, eu e o Pai somos uma unidade aqui dentro. Então, se Deus está aqui dentro de você e ele é onipresente, onisciente em todas as coisas da sua vida, por que temer? Se você está indo num terreno de probabilidades do que pode dar certo, por que não tentar? Querer controlar a vida é querer controlar o próprio Criador da vida. Você não vai controlar. Porque o dia que ele quiser levar a sua família ou quiser te levar para o outro plano da vida, ele vai levar. Você querendo ou não e apesar de você. E mesmo que você ganhe fortunas, se um dia ele achar que isso está fazendo mal para o seu espírito, porque o mais importante aqui é o espírito, se estiver fazendo mal para você, ele vai tirar. Mas se ele achar que você está trabalhando e pela lei da vida você está dando o seu melhor, ele vai te dar sim. Deus nunca fala não. Nunca.
Às vezes ele fala assim, olha, não agora, não nesse momento, porque você ainda precisa se preparar para ter ou para fazer determinadas coisas. Mas Deus nunca nega nada para nós, nada. Muito bem. Aí, hoje lá no grupo também, teve bastante gente que colocou lá que tem medo de rato, que tem medo de barata, que tem medo de dirigir, que tem medo de... O que mais que colocaram? De falar em público, né? Todos esses medos, na realidade, eles não são medos, eles são fobias. As fobias, geralmente, são medos que foram aprendidos. Pode ser em situações vividas nessa vida que está no nosso inconsciente. Muitas vezes uma criança que foi reprimida na escola quando quis fazer uma pergunta ou falar alguma coisa e foi reprimida, e ela agora tem medo de falar em público, pode acontecer, ou pode vir também do nosso inconsciente de outras experiências em outras encarnações. Uma pessoa que foi humilhada em público geralmente tem medo de falar em público. O medo de insetos também está relacionado às experiências que estão registradas no nosso inconsciente. A fobia, ela é considerada como um medo irracional de algo que é improvável que cause danos. A palavra em si vem da palavra grega phobos, que significa medo ou horror. Quando alguém tem uma fobia, geralmente ele experimenta um medo intenso de um determinado objeto ou situação. As fobias são diferentes dos medos regulares porque elas causam um sofrimento significativo, possivelmente interferindo inclusive na vida em casa, no trabalho, na escola. A gente colocou aqui algumas fobias específicas que geralmente se enquadram em 5 categorias, né, gerais. Então, são os medos relacionados a animais, aranhas, cachorros, insetos, ratos, etc, etc, etc. Medos relacionados ao ambiente natural, quem tem medo de altura, de trovão, de escuridão. As fobias relacionadas a medos com sangue, ferimentos, problemas médicos, injeções, ossos quebrados, quedas. Medos relacionados a situações específicas, como voar, né? Andar de avião, andar de elevador, dirigir. E outros também, como asfixia, ruídos altos, afogamento, medo de água. Então, essas fobias, geralmente, elas estão registradas no nosso inconsciente. E se não tem causas desta vida aqui, com certeza a gente acha essas causas em outras vivências de passado. Para a gente que já trabalha com apometria há mais de 15 anos, a gente já viu um monte dessas situações acontecerem. Tá? Inclusive medos de insetos, de experiências vividas pelo espírito imortal entre vidas. Aquele período que muitas vezes ele passou por zonas umbralinas, por lugares escuros onde tinham insetos, né? E aquilo ficou gravado porque causou um trauma na sua psique. E geralmente a gente vai tratar isso, seja através da apometria, que é uma das técnicas em que a gente trata isso, seja através da hipnose clínica. Porque daí, na hipnose, o que a gente vai fazer? A gente vai ressignificar esses medos, tá? A gente vai dar uma outra significação. E a gente trabalha na hipnose clínica com a auto-hipnose, porque a gente trabalha com o cliente não só no sentido de ajudá-lo entrando nessas memórias, mas também trabalhando com a auto-hipnose, que ele vai aprender também a lidar com isto. Isso é muito importante. E eu tenho certeza que, com certeza, você já venceu alguns medos na sua vida, né? Você foi lá, experimentou e viu que não tinha nada de mal. Quantas vezes falava assim, poxa, será que a gente vai experimentar
Começa na adolescência, né? Quem nunca teve medo da primeira transa, né? Sexualmente. E a gente foi educado com pai, mãe, com todo mundo falando um monte de coisa, e todo mundo ficou com medo, mas mesmo assim você foi lá e fez, né? E aí viu que não era nada daquilo, de tão, né? E por que é que a gente não faz isso para essas outras questões aí que estão na nossa vida? Eu tenho uma forma muito particular de lidar com o medo. Eu sempre coloco assim, o que de pior poderia acontecer? Para mim, o pior que poderia acontecer de uma situação é eu me arrepender de não ter tentado. Isso para mim é o pior. Eu me lembro que certa feita, meu filho ainda muito jovem, estava começando na carreira ainda, começando a trabalhar, e ele quis comprar o carro, o primeiro carro dele. Ele tinha um carro mais velhinho, né, que ele usava para trabalhar, e aí ele queria tanto comprar um carro, né, que ele viu na época, e ele tinha condição de pagar as prestações, mas aí ele estava morrendo de medo, falou, nossa, não sei se eu vou, e se eu não conseguir pagar? Aí eu falei para ele, vamos até a concessionária, vamos lá ver o carro primeiro. Aí a gente foi lá, viu o carro, ele achou o carro que ele queria, dentro das condições que podia. Aí vem aquela história. E se? Esse e se é o que detona a sua vida. E se eu perder o emprego e não conseguir pagar? E se eu não tiver o dinheiro para pagar? Eu falei para ele, e se você não tiver o dinheiro para pagar ou se você perdeu o emprego? Se você perder o emprego, você vai arrumar outro. Se demorar e você não der para pagar o carro, o máximo que pode acontecer é você devolver o carro. Você vai devolver o carro, vai pegar somente a parte daquilo que você deu e pronto. E vai comprar outro igual aquele que você tinha antes. É só analisar o risco. É claro que a gente tem vários perfis de investidores, de pessoas que investem, que se arriscam mais, tem outros que são mais conservadores. É só você ir dentro do seu perfil. Agora, o pior de tudo é se você não tenta fazer. E ele fez, e comprou. E comprou, e vendeu, e comprou depois um outro melhor, e hoje está com um outro muito melhor. Entende? É o primeiro passo, é tirar essa crença do e se, porque tudo vai dar mal. E o outro lado? E se der tudo certo? Então, para que a gente vença o medo, a gente precisa encarar a situação. Encarar dentro de nós. Jogar para fora aquilo que não serve para você, que te impede de tentar, de esperar o resultado. Esperar um resultado bom, não é ficar esperando um resultado ruim, não. Lembra sempre do lago. Joguei a pedrinha para o bem. E o medo faz você esperar sempre o pior das situações. Aquela voz que fica lá dizendo, olha, cuidado, você está arriscando muito, olha lá. Gente, não tem como uma pessoa prosperar na vida sempre andando dessa forma. Não tem como. Isto foi programado dentro de nós e nós podemos desprogramar, sim, através da nossa consciência. O que você tem que arriscar é arriscar muito na vida, arriscar a ser feliz. Pense hoje na sua vida sem nenhum medo. O que você faria se você não tivesse medo nenhum? Não estou falando de cuidado, tá? Cuidado sempre. Estou falando de medo. Se você não tivesse nenhum medo, nenhuma vozinha chata aí no seu ouvido falando que não ia dar certo, o que será que você faria? Acho que você faria muita coisa boa. Eu acho que você hoje está recebendo essa chavinha na sua mão que eu estou te dando e você vai girar dentro de você essa chavinha. Você vai girar
e vai trazer esta resposta. Depois me conta lá no grupo, ou me conta no privado, se não quiser colocar no grupo, que chave que você está conseguindo hoje virar na sua vida? Que você está conseguindo hoje sem medo nenhum? Qual voz que você vai ouvir? A voz daquele Deus que você confia que está dentro de você? Ou você vai ouvir a voz que fez um programa dentro de você? É isso que nós estamos aprendendo aqui, a nos conectar com a fonte criadora da vida, que é a chave de acesso para o sucesso e prosperidade em todas as áreas da sua vida. É preciso reestabelecer o nosso relacionamento com essa fonte que chamamos de Deus ou qualquer nome que você queira dar. Ele é a inteligência. Ele é a onda primordial de todo o universo. Portanto, nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus. É manter esse diálogo interno com Deus. Porque quando a gente mantém esse relacionamento com Deus, quando a gente se acostuma a conversar com esse Deus dentro de nós, a gente aprende a confiar. Confiar a ponto de entregar tudo, absolutamente tudo o que nós produzimos à sua vontade. Pois ele sabe o que melhor nos convém, no tempo e no espaço que nós estamos experienciando a vida. Muitas vezes o que parece injustiça de Deus não é não. É só para o seu bem, é para o seu aprendizado. Deus não te olha como uma simples personalidade aqui na Terra. Ele te olha como filho imortal. Ele consegue saber todo, e ele sabe de todo o seu passado, o que você vem fazendo, desde da criação até hoje. Então, ele sabe o que é melhor para você. Muitas vezes, Deus nos tira de cena, de uma vida física aqui, quando a gente começa a fazer coisas que comprometem a nossa felicidade. Muitas vezes ele retira para falar, não, volta para cá, vamos rever o seu planejamento encarnatório, depois você volta de novo, você está se complicando. Deus só quer a nossa felicidade, ele só quer o nosso bem. Ele não está interessado se você está mais rico ou menos rico, não. Ele quer a sua qualidade de vida, o seu desenvolvimento. Por isso que nós temos que confiar que a vontade dele é melhor do que a nossa. E para isso a gente tem que aprender a se relacionar com ele. A ter essa conversa interior no Deus que mora dentro de mim. Quando a gente abaixa o nosso ego, quando a gente faz tudo aquilo que é possível e solta nas mãos do Criador, a vida começa a fluir. Já pensou se o agricultor colocasse uma semente debaixo da terra e todo dia fosse lá revolver e tirar a semente? Ela não ia brotar. O agricultor, ele confia na natureza. O que ele faz? Ele pega a semente, ele põe embaixo na terra, ele rega, ele olha, ele toma algum cuidado, ele põe a atenção, mas ele deixa, ele solta, para que a natureza faça o seu trabalho. Por que a gente não age também assim, desta forma? Deixando com que a natureza divina que está em nós também faça o seu trabalho. Isso é muito importante. Não basta apenas a gente acreditar em Deus. Acreditar, todo mundo acredita. É preciso confiar. E depois que a gente já fez toda a parte que nos toca, a gente entrega e confia. E é isso que nós precisamos fazer hoje. Fazer essa relação de confiança com Deus. Tem uma pergunta aqui. Uma criança com medo de fogo desde o primeiro aniversário, quando se acendeu a primeira vela. Não pode ser fobia, certo? Pode sim, pode ser experiência de outra vida.
Ela pode ter um problema traumático de alguma situação que ela viveu em outra vida, e aí ela, ao contato com o fogo, essa lembrança vem muito forte, e por isso que ela mostra todo esse pavor, esse terror. É uma fobia, isso não é medo de fogo, isso é fobia, tá? Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu respondo, senão a gente vai fazer hoje a nossa meditação, e hoje a nossa meditação vai ser um exercício que a gente vai fazer do timo. O timo, gente, uma glândula que a gente tem no peito aqui, ó, bem nesse ossinho, assim, no meio do peito aqui, pertinho do coração, tá? Quando a gente fica com medo, quando a gente fica magoado, quando a gente fica com os sentimentos travados, geralmente a gente sente essa dor, uma dor no peito, né? Que parece, ai, que eu tô com uma dor no peito, tô afogueada, né? E geralmente o medo também causa isso. Então hoje a gente vai fazer uma meditação para fazer o exercício aí do timo dessa glândula aí. Então, nós vamos nesse momento fechando os nossos olhos, mais uma vez. Relaxa aí no seu ambiente, onde você está. Fique tranquilo, respira profundamente. Segura um pouquinho. Vai soltando o ar devagar. Respira novamente. Vai soltando, vai ficando molinho. Deixa a tranquilidade do ar, presta atenção na sua respiração, como o ar entra e sai dos seus pulmões. Isso, fica mais molinho, 2. Vai ficando mole, 3. Solta o pescoço, solta a cabeça. Respira mais uma vez, 4. Agora a gente vai soltar o nosso maxilar, a língua, a garganta. Vamos soltando os nossos ombros. Vamos soltando os nossos braços. Deixa ficar bem pesado. Vamos soltando a nossa respiração mais uma vez. Inspira e solta o ar. Vamos relaxando agora toda a nossa caixa torácica. Vamos relaxando todo o nosso abdômen, as nossas pernas, os nossos genitais, a batata da perna, os pés. Fica mole, bem mole. Agora você vai pegar a sua mão direita, vai elevar até a direção aqui do centro do peito, aqui onde tem o ossinho aqui, e levemente você vai dar umas batidinhas. E peça, timo, se ative. Ativar, ativar, ativar. Ativando o timo. Bata devagarinho aqui. Ative. Peça a energia do universo que flua do seu coronário, do topo da sua cabeça agora, até os pés. E saia em direção à Terra. A energia vem do universo, entra pela sua cabeça, desce e sai pelos seus pés. Imagine a energia percorrendo o corpo todinho nesse processo. Mais uma vez, a energia que vem do universo flui e é jogada pelos nossos pés até a terra. Agora a gente vai se conectar com a Mãe Terra. E nós vamos pedir que a energia da Terra
entre pelos nossos pés e suba pelo nosso corpo e saia do topo da nossa cabeça em direção ao universo. Imagine agora mais uma vez a energia da Terra subindo pelos seus pés e vindo até a coroa da sua cabeça e saindo em direção ao universo. Mais uma vez a energia da Terra que vem dos seus pés e vai até a coroa, saindo em direção ao universo. Agora a gente vai pegar a energia que está no ambiente. Vamos deixar as nossas mãos na posição de conchas viradas para o alto. E vamos imaginar que toda a energia do ambiente está adentrando pelas suas mãos, percorrendo os braços, os ombros e vai chegando até o timo. Chega até o timo, até no seu centro, no seu coração. E agora do timo ela vai descendo e vai até os seus pés, saindo em direção à terra. Mais uma vez, a energia do ambiente adentra as suas mãos, percorre os braços, os ombros, vem até o timo e é direcionado, solta pelos seus pés e vai em direção à terra. Mais uma vez, imagine a energia da terra adentrando os seus pés novamente. E agora a energia da terra sobe e vem até o seu timo. Do timo, ela vem para os seus ombros e vai até as suas mãos, saindo do ambiente. A energia da terra adentra seus pés, vai ascendendo até o timo, e do timo ela vai até os ombros, e dos ombros ela vai até as mãos, saindo para todo o seu ambiente. Agora imagine esses 4 processos ocorrendo simultaneamente. Vamos imaginar a primeira energia que vem do alto pela coroa, passa pelo nosso corpo e sai pelos nossos pés. A energia dos nossos pés sobe, passa por todo o nosso corpo e sai pela nossa coroa até o universo. A energia da terra agora sobe, vem até o nosso timo, passa pelos nossos ombros e vai até o nosso ambiente. Vamos pegar a energia do ambiente, passar pelas nossas mãos, passando pelo ombro até o timo e vamos levar de volta à terra. Da terra nós vamos trazendo de volta ao nosso timo, passando pelos nossos ombros, espalhamos pelo nosso ambiente, inspirando paz. Inspira. Nós estamos em paz, em tranquilidade, em amor, e vamos espalhando isso por todo o nosso ambiente, pelo nosso lar, imantando todas as paredes, piso, teto, com esse sentimento de paz, de tranquilidade, de amor, que vai fazendo com que o nosso campo se expanda através do nosso coração. E num gesto de amor nós vamos expandindo esse amor que vibra dentro de nós para todo o universo. Vamos expandindo, envolvendo toda a nossa terra amada. Vamos nos conectando com os nossos irmãos de humanidade através daquele que é o nosso guia e modelo, do nosso Mestre Jesus. E agradecendo, nós vamos voltando lentamente. Vamos fazendo uma respiração profunda.
Vamos nos encaixando novamente dentro do nosso corpo, trazendo a nossa consciência para o nosso corpo em 1, 2, 3, 4, 5, 6, em 7. A gente encaixa, volta para o aqui e agora. Vai abrindo os olhos gentilmente. Respira profundamente. Vamos mexendo as nossas mãos, os nossos pés. Vamos voltando para o aqui e agora. E vamos pedindo a Deus que nos ajude a elaborar melhor agora os nossos sentimentos e as nossas emoções, para que a gente possa trabalhar, né, o nosso interior e ter uma qualidade de vida que nós merecemos. Todos nós merecemos. Todos nós saímos da mesma fonte criadora. Não pense que você não merece. Todo mundo merece. O merecimento é para todos. Você merece tudo de bom que a vida tem para oferecer, simplesmente pelo fato de existir e de ser um filho de Deus. E por hoje a gente termina aqui. Muito obrigada a todos, muito obrigada pela atenção, pessoal que ficou também aqui até o finalzinho aqui no Instagram. Muito obrigada pela presença, pela assiduidade aqui. Um beijo muito grande. Tem muita gente aqui que eu estou vendo. Não vou falar os nomes agora para não deixar ninguém de fora, mas um beijo no coração de vocês, tá bom? Eu vou encerrar aqui. Um beijo. O pessoal que está aqui também na sala, a gente também vai encerrando. Um beijo no coração de vocês, que vocês tenham aí uma boa noite e amanhã tem mais. Estamos chegando na nossa reta final já. Amanhã é nossa quarta aula, né? E tem mais coisa ainda para aprender. Gente, tem bastante coisa. E a gente vai, se Deus quiser, aí nos conectando, nos falando. Depois eu mando mensagem, me mandem as mensagens, me digam o que vocês acharam da aula. As dúvidas, se tiverem algumas, pode colocar lá no grupo, que eu sempre estou com muito carinho, com muito amor, atendendo a todos dentro da minha possibilidade, né? A gente vai conversando com todo mundo e com certeza a gente vai terminar esse ciclo aqui com muita vitória. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Obrigada, Ângela. Imagina, um beijo. Tchau, Ângela. Tchau. Tchau, Nathalie. Tchau, Rê.